Querido, querida, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Começar as novas turmas do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, deixa eu te falar algo muito importante. O vídeo percorre o país e o mundo todo, não é? Então você que quer fazer o curso, você que diz assim, pastor, eu gostaria tanto de receber as apostilas, ter o material, você agora vai poder, não é? Se você que me assiste aqui, aí onde você está na sua região, tem uma unidade e da Paz e Vida, está tendo o curso presencial, dependendo do estado, não é? Se você quiser saber os endereços, é só você entrar no site que está aqui embaixo, pazevida.org.br, você clica na abinha endereços e aí você vê o estado aqui do país ou em Portugal, e aí você entra em contato lá no endereço para ver se está tendo presencial, devido aí à questão da pandemia. Agora, se você está num local onde não tem presencial, ou por algum motivo você não pode fazer presencial, é grupo de risco, alguma outra coisa do tipo, você pode fazer aqui através do YouTube. Quer saber como? Entre em contato aqui neste número aqui do WhatsApp, manda uma mensagem falando que você me assistiu aqui pelo YouTube, falando que você quer fazer a sua matrícula do curso. E aí você vai receber todo o atendimento, as orientações, vai receber ficha de matrícula e toda a documentação do curso, as apostilas, todo o nosso conteúdo, tá bom? Então, anotou aí o número, esse número aqui do WhatsApp, que é da Secretaria da Escola aqui no estado de São Paulo, tá bom? Entre em contato lá que você vai assistir. E se você só quer receber o conhecimento, sem problema algum, continue aqui assistindo às aulas. Desde já eu te peço, se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando você postar, tá bom? E nós vamos ter agora a aula inaugural do nível Expert. Então vamos lá. A aula inaugural, na realidade, é um resumo de tudo que o curso traz. Esse curso nasceu há mais de 10 anos no coração do pastor João Ivo Palharim. Em primeiro lugar, no coração de Deus, é claro, né? Que a Escritura deixa claro que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3, não é? Nós temos que esconder a palavra no coração para não pecar contra Deus. A palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Nós temos que meditar nela dia e noite. E aí o Espírito Santo incomodou o pastor João Ivo Palharim para que ele criasse esse curso. E aí foi criado este curso gratuito de teologia, que já está há mais de 10 anos, já formou centenas de milhares de alunos em todo o Brasil e até no exterior. Então, o curso é dividido em 2 níveis, que é o nível Expert, que é o primeiro ano, e o nível Master, que é o segundo ano. Aliás, eu te aconselho, você que assiste aqui os vídeos pelo YouTube, assista primeiro as aulas do nível Expert, que é o primeiro ano. E aí depois que você concluir, você assiste depois as aulas do nível Master, que é o segundo ano. É como na escola, não é? Ninguém começa a escola na faculdade. Vai lá no prezinho, vai no ensino fundamental, depois ensino médio, não é? O antigo ginásio, até chegar na faculdade. Assim do mesmo jeito, senão não formula o entendimento, o conhecimento de maneira adequada, pode misturar o conhecimento, embora as matérias sejam diferentes, as disciplinas sejam diferentes, nós vamos abordar aqui, vou explicar tudo isso. O ideal é você ir construindo dessa maneira, para você ter um entendimento melhor e maior, um entendimento, um aproveitamento melhor, tá bom? Então, muito bem, o nível Expert é o primeiro ano, o nível Master é o segundo ano. O nível Expert é dividido em 4 módulos. Cada módulo tem 4 matérias, tá bom? Cada módulo tem 4 matérias. E aí, você fazendo a inscrição, você vai receber a grade curricular, não é? A grade é um documento que consta aqui cada módulo e as respectivas matérias e os números de aulas, tá bom? E já vou falar aqui um resuminho do que será estudado em cada uma dessas matérias. Você fazendo a matrícula também, você vai receber o informativo com as regras do curso, você vai receber as apostilas, tudo isso inteiramente grátis, tá? Você não vai pagar absolutamente nada, tá bem? Então vamos aqui. Diz aqui na aula inaugural do nível Expert. E aí você fazendo uma matrícula, você vai receber também essa apostila que eu tenho aqui em PDF, tá? Aula inaugural, Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todas as aulas, todas as apostilas, sempre começamos com um versículo base, um versículo inicial,
né, que será aquilo que será discorrido, abordado no decorrer daquela aula. Então, a ideia é que nós temos que ter o conhecimento, porque isso é bíblico. O próprio Deus quer que tenhamos o conhecimento da palavra dele, ao passo que o inimigo da nossa alma não quer que tenhamos conhecimento, ou que esse conhecimento seja distorcido, deturpado, porque ele tem habilidade em enganar, ele tem habilidade em distorcer a palavra. Se você ler lá em Mateus capítulo 4, que trata da tentação do Senhor Jesus, o inimigo usou a palavra, mas de maneira distorcida, aplicando de maneira errada, incorreta. Mas o Senhor Jesus, que é a palavra viva, como diz lá Apocalipse 19:13, ele aplicou a palavra de maneira correta, não é? E não cedeu às deturpações e investidas do inimigo. Assim também, como diz 2 Timóteo 2,15, nós temos que ser, diante do Senhor, obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade, não é? Paulo diz isso a Timóteo, obreiro no sentido genérico da palavra. Todos nós somos servos de Deus e todos nós temos que ter o conhecimento bíblico profundo, independente se a pessoa é membro ou se tem uma vocação eclesiástica. Às vezes tem gente que confunde vocação com chamado. Chamado todos nós somos, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 3, todos nós somos chamados para ser santos, como Deus é santo, como ele mesmo disse, Levítico 11:43, né? 1 de Pedro 1, capítulo, versículos 15 e 16, sede santos porque eu sou santo. Então o chamado é para todos. Agora, a vocação não é para todos. A vocação, ela é dada pelo Espírito Santo. Então, uns serão vocacionados para ser pastores, outros evangelistas, outros apóstolos, outros profetas, outros professores e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula inaugural, nós vamos estudar aqui a respeito do nível Expert, tá? No nível Expert, como eu te disse, é dividido em 4 módulos. São módulos diferentes com disciplinas diferentes e temáticas diferentes. O módulo 1 tem 4 disciplinas, que é Bibliologia, Criação e a Palavra e Dispensações 1 e 2. Daqui a pouquinho nós vamos tratar o que será estudado em cada uma dessas disciplinas. O módulo 2 tem as disciplinas Tipologia Bíblica 1, Tipologia Bíblica 2, Tipologia Bíblica 3 e Doutrina e Religião. O módulo 3 tem Escatologia 1, Escatologia 2, Dízimos e Ofertas e Mordomia Cristã. O módulo 4 tem Eclesiologia, História da Igreja 1 e 2, Pneumatologia 1 e Pneumatologia 2. Então, fazendo aqui o curso completo, nível Expert, você vai ter 16 disciplinas teológicas. Então, vamos lá, vamos aqui um resumo de cada uma dessas disciplinas, tá? Antes de eu entrar no resumo, deixa eu te falar algo importante também. Você fazendo a matrícula, você vai receber também um calendário, não é? Todo curso, escola, faculdade tem um calendário. Nós seguimos também esse calendário é elaborado aqui em São Paulo, pela direção da escola, e é o calendário que é seguido em todo o Brasil, em todos os polos. Inclusive o curso aqui, as aulas que eu ministro aqui pelo YouTube seguem também esse calendário. Nesse calendário tem data de prova, né, tem data de férias, tem tudo isso. Então, você fazendo a matrícula, você vai receber também o calendário com a programação do curso para o ano inteiro, tá? Então, vamos lá. No módulo 1, a primeira matéria é Bibliologia. O que é Bibliologia? Como a própria palavra diz, né, o sufixo logia quer dizer estudo, não é, do grego. E o prefixo biblo, que é bíblio, né, quer dizer, vem de Bíblia, biblos na verdade, né? Biblos, papiro, livro. A Bíblia, então, a Bibliologia, então, é uma disciplina que vai estudar a Bíblia, como ela foi formada, compilada, porque a Bíblia, na realidade, minha gente, é uma grande enciclopédia. Nós temos ali reunidos diversos livros que demoraram um período de cerca de 1500 anos para ser concluído, começando lá por Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo concluído lá com João, com o apóstolo João. Então, um período de tempo de cerca de 1500 anos, 40 autores diferentes, mas nada do que está registrado na Bíblia foi produto da mente ou imaginação humana, né? É produto da inspiração divina. A profecia nunca foi, como diz 2 de Pedro 1,21, nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que essa palavra que é inspirada por Deus, ela é poderosa, como diz 2 Timóteo 3, 16, 17, ela é poderosa para ensinar, para corrigir os erros, para repreender o mal. Ela é poderosa para nos instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. Então é fundamental conhecermos
né, a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia, como ela foi concluída, como ela foi formada, compilada, tudo isso é importantíssimo, tá bom? Isso será estudado aqui nessa disciplina. As aulas da matéria Bibliologia vão da aula 1 até a aula 4 aqui do nível Expert. Em seguida vamos estudar a disciplina Criação e a Palavra. O que é que será estudado em criar? Eu estou trazendo aqui um resumo, tá, de cada disciplina, porque nós vamos ter as próximas aulas, cada uma delas, tá? Então, na disciplina Criação e a Palavra, nós vamos estudar o Gênesis, não é? Não só o Gênesis de maneira geral, mas quando eu digo Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer início, começo. Então nós vamos estudar o princípio de tudo, a criação do mundo, como tudo aconteceu. Tem teorias, não é? Na escola, se você for, a escola secular normal, a teoria mais difundida é a teoria da evolução, criada por Charles Darwin. Tem a teoria do Big Bang, não é? E tem algumas outras teorias, mas essas são as mais conhecidas. E, claro, a teoria do criacionismo, que é a teoria bíblica, que na realidade não é uma teoria, é a verdade, não é? E assim nós cremos, não é? Está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 3, entendemos pela fé que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos que foi Ele que criou tudo, conforme está relatado no livro de Gênesis. Então nós vamos estudar como foi o processo de criação, como tudo aconteceu, tudo isso aqui na disciplina Criação e a Palavra, que vai da aula de número 5 até a aula de número 9, tá? Muito bem, ainda no módulo 1, nós vamos estudar as disciplinas Dispensações 1 e 2. Surgiu alguns séculos atrás um estudo chamado dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Dividiu-se a história da humanidade em dispensações, em períodos da história, em períodos de tempo. Lembrando que esse termo dispensação você não encontra na Bíblia, assim como o nome Bíblia você não encontra na Bíblia, Trindade você não encontra na Bíblia. Tem alguns termos que foram desenvolvidos no decorrer da história através dos estudiosos, teólogos, que se debruçaram a respeito do estudo bíblico, tá? Então surgiu o dispensacionalismo há um pouco mais de 200 anos, que é dividir a história da humanidade em dispensações, e essas dispensações são 7, não é? E uma aula para cada assunto. A primeira, que é a dispensação da inocência, vai ter mais de uma aula. Então será estudada a dispensação da inocência, que é desde a criação, enquanto o homem está em estado de inocência. Depois a segunda é a dispensação da consciência, quando o ser humano peca, não é? Adão e Eva pecam lá no jardim do Éden, que vai durar até o dilúvio. Depois vem a dispensação do governo humano, que vai do pós-dilúvio até Abraão. Com Abraão vem a dispensação da promessa. Essa dispensação, em tese, vai até Moisés, não é? E que vem a dispensação da lei. Por que eu digo em tese? Porque a Escritura deixa claro na carta aos Gálatas que aquele que é da fé, quem é da fé é filho da promessa, não é? Filho da fé de Abraão. Então as promessas que Deus disse para ele valem para nós. Mas teologicamente vai a dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Em Moisés vem a dispensação da lei. A lei vai até o Senhor Jesus, de Moisés ao Senhor Jesus, porque com o Senhor Jesus vem a dispensação da graça, que é a que estamos hoje. E depois da dispensação da graça virá a dispensação do reino milenar. Lembrando que, eu repito o que disse há pouco, esse entendimento é em dispensações. Há quem não entenda dessa maneira, nós não discordamos, enfim, estamos aqui para explicar a palavra, para trazer entendimento e não para trazer discussões, tá bom? O intuito aqui é conhecer, entender e crescer na graça, crescer no conhecimento, não é? Diante de Deus e diante dos homens, tá bem? Então, essas aulas de dispensações vão da aula 10 até a aula 18, não é? São duas matérias, dispensações 1 e 2. A dispensação 1 da 10 a 14 e a dispensação 2 da 15 a 18. Muito bem, então finalizamos aqui o módulo 1. No módulo 2 nós vamos estudar tipologia bíblica 1, 2 e 3 e doutrina e religião. Então o que é a tipologia bíblica? São os tipos de Cristo, não é? Tipologia, logia, repito, quer dizer estudo dos tipos. Que tipos? Aquilo que o Antigo Testamento traz em figuras a respeito do Senhor Jesus. Os tipos que trazem o antítipo. Por exemplo, nós temos lá desde o Gênesis, quando Deus veste roupas de peles em Adão e Eva. O entendimento teológico diz que foi sacrificados ali animais. Que animais que dá lã?
né? Provavelmente ovelha, cordeiro, uma representação do Senhor Jesus. Vamos estudar ainda em Gênesis, tem vários tipos em Gênesis, né? O Isaac, quando Abraão leva no Monte Moriá, nós vamos estudar lá Jacó, não é? Os anjos subindo e descendo na escada, Gênesis 28, José, Zafenate Paneia, Salvador do mundo, e aí tem vários, a vara de Arão que floresceu, vários outros tipos, né? Vários outros no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, o texto diz lá, depois você confere Lucas 24, quando aqueles dois discípulos vão a caminho de Emaús, o Senhor Jesus dá uma aula de tipologia bíblica para eles. O Senhor diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que disseram os profetas. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz o versículo 27, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava nas Escrituras. Ali foi uma aula de tipologia bíblica. Olha, Moisés falou do Cristo lá no Gênesis, no primeiro livro, falou no segundo livro. Nós vamos estudar muito também a respeito do tabernáculo. O tabernáculo em tudo tipifica o Senhor Jesus, né? Moisés diz que viria depois dele um profeta, esse profeta é o Senhor Jesus. Enfim, diversos tipos nós encontramos no Antigo Testamento. A serpente de metal que foi levantada, o próprio Senhor Jesus fala disso em João capítulo 3, que está lá o texto de Números, enfim, vários outros exemplos. Por isso, são 3 matérias, é muito conteúdo, né? Tudo que o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, fala a respeito do Senhor Jesus. Malaquias diz que nascerá o sol da justiça. O Senhor Jesus é o nosso sol da justiça. Enfim, vários outros tipos no Antigo Testamento inteiro, tá bom? Tudo isso estudaremos em tipologia 1, 2 e 3, que vai da aula 19 até a aula de número 30, tá? Muito bem, vamos então, depois de tipologia bíblica 1, 2 e 3, no módulo 2, nós vamos estudar doutrina e religião. Doutrina e religião, nós não vamos estudar a doutrina da paz e vida, nós vamos estudar a doutrina bíblica, a sã doutrina. Um teólogo chamado Weiningruden, ele define doutrina bíblica dizendo que doutrina bíblica é tudo aquilo que a Bíblia como um todo fala a respeito de algo. Isso é uma doutrina bíblica. Então, nós vamos estudar a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico. Não é? Nós vamos estudar doutrina da paz e vida. Tem igrejas que têm a sua doutrina e, infelizmente, tem igrejas por aí que se dizem evangélicas, cuja doutrina está acima da própria palavra de Deus, não é? Com normas e regulamentos e situações que não contém na palavra. Por exemplo, você não encontra na palavra em nenhum momento, em lugar algum, dizendo, não por exemplo, para a pessoa batizar, tem que primeiro ser casada no papel. Você não encontra isso. Todos os exemplos bíblicos do Novo Testamento, o Senhor Jesus deixa claro: quem crer e for batizado. Todos os exemplos foram assim, as pessoas creram e foram batizadas. No Novo Testamento, que demorou mais para ser batizado foi Paulo, 3 dias. Quem cria já era batizado no mesmo dia, era batizado na hora. Vários exemplos disso, né? O Senhor Jesus, João capítulo 4, né? Em Atos 2, depois da primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. Quando Filipe vai a Samaria, Atos 8, ele prega e já batiza os que creem no mesmo dia. Atos 9, o Paulo, né, que era Saulo, ele foi batizado depois de 3 dias. Atos 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Atos 8, eu pulei o texto, um texto muito conhecido, que fala lá do superintendente, lá da rainha Candace. Ele era eunuco, né, da Etiópia. Ele creu e já foi batizado na hora, tá? Ainda lá em Atos 8, em Atos 9, falei o exemplo, Paulo. Atos 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem, eles creem, já batizam no mesmo dia. Tem lá mais na frente, Atos 16, Paulo e Silas lá em Filipos, o carcereiro de Filipos, ele e sua casa são batizados no mesmo dia. Então todos os exemplos, a pessoa creu e já batizou, não é? Creu e já batizou. Como é que a pessoa vai entender coisas espirituais se ela nem nasceu no mundo espiritual? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, como diz 1 Coríntios 2, versículos 15 e 16. Como é que a pessoa vai entender coisas espirituais se ela nem nasceu no mundo espiritual? Primeiro precisa nascer, como disse o Senhor Jesus em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Primeiro nasce da água, primeiro crê, demonstra essa fé publicamente, batiza, nasce no mundo espiritual, se torna filho e filha de Deus, aí vai aprender, né, para poder nascer do Espírito também, ser completamente transformado, ter de fato o caráter de Jesus gerado no cristão, tá bom?
Então nós vamos estudar a doutrina bíblica e não a doutrina A ou B, doutrina bíblica, que a Bíblia fala sobre algo. Muito bem, no módulo 3 nós vamos estudar escatologia 1 e 2, não é? No módulo 4 nós vamos estudar dízimos e ofertas e mordomia cristã, no módulo 3 ainda, aliás. Escatologia é o estudo dos últimos tempos, é o estudo do que estamos vivendo nesses últimos dias, né? São duas matérias porque nós vamos abordar vários assuntos aqui em escatologia. Vamos falar a respeito da segunda vinda de Cristo, vamos falar a respeito do arrebatamento, do milênio, do juízo final, do Armagedon, da grande tribulação, do anticristo, enfim, será muita coisa, muito assunto para falarmos aí em escatologia, tá bom? Ainda no módulo 3 nós temos dízimos e ofertas. O que a palavra de Deus diz a respeito dos dízimos, a respeito das ofertas, não é? Como ser dizimista, o porquê ser dizimista, as bênçãos e maldições decorrentes da fidelidade ou da infidelidade, da obediência ou da desobediência, exemplos bíblicos de dizimistas e ofertantes, tudo isso vamos ver nessa matéria, dízimos e ofertas. Ainda no módulo 3 nós temos a última matéria, que é mordomia cristã. Todos nós somos mordomos de Cristo, não é? Estamos aqui num mundo que não é nosso, é de Deus, foi Ele que criou, Ele tem o direito de criação e todos nós iremos prestar contas diante de Deus. Romanos 14, 12 diz, não é? Cada um dará conta de si a Deus. Nós encontramos na Escritura várias parábolas, o Senhor Jesus falando a respeito de mordomia, o servo vigilante, o servo fiel e prudente, a parábola dos talentos, vários outros exemplos. Nós vamos estudar os tipos de mordomia, como servir a Deus com o corpo, com os olhos, com o pensamento, com a fala, com os talentos, vários exemplos, vários tipos de mordomia. Vamos aprender vários tipos de mordomia. Muito bem, no quarto e último módulo, nós vamos estudar eclesiologia. O que é a eclesiologia? É o estudo da igreja. Como a igreja foi formada, como ela foi constituída, as funções da igreja, a marca da igreja, enfim, vamos ver tudo isso aqui em eclesiologia. E além de eclesiologia, no módulo 4, nós vamos estudar a história da igreja, 1 e 2, os períodos da história, a igreja primitiva, vamos estudar a igreja imperial, a igreja perseguida, a igreja medieval, a igreja reformada, a igreja moderna. Vamos estudar tudo isso na história da igreja. E as duas últimas matérias aqui do módulo 4 do nível Expert são pneumatologia 1 e 2. O que é a pneumatologia? O estudo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos estudar o Allos Paráclitos, né? Quem é o Espírito Santo? Outro igual a Jesus, da mesma espécie, vindo para estar ao nosso lado. Nós vamos estudar os símbolos do Espírito Santo, vamos estudar o batismo do Espírito Santo com fogo, a plenitude do Espírito Santo, os dons espirituais, ministeriais, de suporte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo isso nós vamos estudar aqui em pneumatologia, tá bom? Então, repito mais uma vez, você é convidado, se quiser, a fazer a sua matrícula, não é? A ter o conhecimento aqui do curso. Mande uma mensagem aqui para este número do WhatsApp e aí você toma as maiores informações a respeito de como fazer a sua matrícula. Se você quiser só assistir o conteúdo aqui, não tem problema nenhum. Inclusive, eu te convido a se inscrever no canal, nos ajude, não é? Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. Deixa aí os teus comentários, deixa aí o que você achou. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através deste curso gratuito de teologia, tá? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que voluntariamente contribuem aqui para a obra, para a Paz e Vida, e está aparecendo aqui os números das contas da Paz e Vida. Faça a tua oferta, a tua doação, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, faça aí a tua transferência e depois você envia o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp que está aparecendo aqui agora na tela, tá? Até a próxima aula, Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus!